Aleluia. Queridos, recebam a graça e a paz do Senhor. Amém. Boa noite. Boa noite. Vocês estão bem? Amém. Amém. Para mim é um privilégio estar aqui para juntos entregarmos um culto ao nosso Deus. Amém. Desfrutarmos de um tempo precioso na sua presença e recebermos uma palavra. Amém. Muito obrigado, bispo, pelo carinho, pela recepção. É uma honra estar aqui, poder repartir um pouco do que Deus tem colocado no meu coração com o rebanho que está aos seus cuidados. Vocês têm um líder que é um exímio pregador. Todas as vezes que tem estado lá na nossa casa, tem sido um profeta para nós. Então, a responsabilidade aumenta e é com muito temor que eu quero dividir um pensamento em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A partir do versículo 26. É um texto muito conhecido, mas a dinâmica desse texto nos inspira. Eu gosto muito do livro de Atos, porque é um livro que nos mostra uma fé dinâmica, que nos mostra uma fé ativa, que nos mostra um espírito cooperando, e esse espírito coopera com aqueles que decidem avançar em direção ao que Deus tem. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Quantos querem palavra de Deus, digam amém. Amém. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um eunuco etíope, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, era superintendente de todo o seu tesouro, viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro, e o acompanha. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Amém. Amém. Deus tem suas formas, suas maneiras, seus caminhos para nos fazer avançar. A maneira como Deus nos faz avançar, ela é multiforme, ela é insondável. É difícil criar um escopo e apresentar ao homem e dizer: olha, Deus vai te fazer andar dessas formas, 1, 2, 3, 4, 5. É difícil. A maneira como Deus nos faz avançar é insondável. O profeta Isaías disse que os caminhos do Senhor são mais altos e os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. No texto que lemos a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a igreja está vivendo um período que o Senhor empurra, que o Senhor faz a igreja romper, faz a igreja voltar a acelerar. E qual é o método que Deus usa para que a igreja avance? Diga comigo: perseguição. Perseguição. Pastor, eu vim no culto errado. Calma que daqui a pouco melhora. Calma, calma. A igreja primitiva, a igreja apostólica, ela nasce debaixo de um dinamismo assustador, incrível. Eu tenho falado isso lá no Brasil, em alguns lugares, que nós precisamos fazer uma releitura da igreja primitiva. Nós pentecostais recebemos uma informação um tanto quanto deturpada da igreja primitiva,
Porque sempre que fala a igreja dos primórdios, a igreja primitiva, a ideia que temos é de um grupo de cristãos cheios do poder de Deus, um grupo pequeno, um grupo reservado, pessoas que têm uma profunda vida de oração, uma profunda intimidade. Mas na verdade, a igreja primitiva, ela nasce com 3.000 membros no Pentecostes. Então a igreja primitiva, ela vai viver um crescimento assustador. Por quê? A semente da igreja primitiva, 120 no cenáculo, que ficam ali durante 10 dias. Jesus ressuscita, fica 40 dias na terra, faz 10 aparições. Após a sua ascensão, eles ficam 10 dias reunidos em oração no cenáculo, até que chegue o dia de Pentecostes. Então, a primeira característica dessa igreja primitiva é uma igreja que nasce aprendendo a esperar. É uma igreja que não só nasce aprendendo a esperar uma promessa, é uma igreja que aguarda a promessa e aguarda a promessa da forma certa. Porque tem um segredo para esperar a promessa. Eles são unânimes em oração, louvor, partir do pão. Eles aguardam no ambiente de comunhão. Os 10 dias que antecedem o derramamento do Espírito no Pentecostes é um período de muita comunhão, é um período de muita oração, é um período de muita adoração. Quando chega o dia de Pentecostes, a igreja sai de 120 no cenáculo para 3.000 pessoas. Então veja que há um crescimento exponencial, há um crescimento absurdo. Imagine o bispo, um belo dia chega aqui e tem 3.000 pessoas, a avenida parou. É um problema gostoso para ele, é um problema gostoso para os obreiros, é um problema para o dono do prédio, é um problema para a tia das crianças, é um problema para o louvor. Todo mundo vai ter um problema saudável. Então a igreja primitiva, ela nasce vivendo um tempo de um crescimento exponencial, de 120 para 3.000. Deixa eu ser profeta para vocês aqui essa noite. Esse ambiente é o cenáculo, mas não é o limite. Esse ambiente é o cenáculo, mas não é o fim, é ponto de partida. E nesse cenáculo, um ambiente de comunhão tem sido gerado, um ambiente de comunhão tem sido criado. Há uma semente de crescimento plantada e que tem sido regada. O cenáculo aqui é o ponto de partida, porque vem um tempo de multiplicação sobre a IBR em Lisboa, e quem crê nessa palavra, adore o Deus de Israel. Aleluia. Começa com 120, dá um salto para 3.000, a segunda pregação de Pedro, mais milhares de almas, e em pouco tempo a igreja chega a ter 8.000. Essa é a igreja primitiva. Essa é a igreja primitiva. 8.000 membros no primeiro ano. Isso era um alvoroço em Jerusalém. Isso era um alvoroço. Imagina fazer culto para 8.000 pessoas. Só tem 12. Dali surge o problema, Pedro institui o diaconato. Mas o cenáculo, do mesmo jeito que o Pentecostes, aquilo não era o limite, era o ponto de partida. Amém. Glória a Deus. Onde era o limite? É Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. A igreja nasce num ambiente de dinamismo. Mas com o passar do tempo, de grandes sinais, de grandes milagres, eu percebo que, de certa forma, pessoas que desfrutaram daquele poder, que receberam aquele poder, estão querendo desacelerar. Estão querendo ficar confortáveis dentro daquele pórtico, daquele ambiente, do pórtico dos gentios, onde se reuniam todas as tardes, cultos maravilhosos, pregações maravilhosas, grandes sinais, comunhão. Só que esse derramamento do Espírito, ele não pode ficar preso entre quatro paredes. O derramamento do Espírito, ele não pode ficar limitado a estruturas, de maneira nenhuma.
há um poder, há um dunamis, há um poder para implodir fortalezas, para implodir estruturas. E esse poder ele só se manifesta enquanto a igreja se movimenta. Quanto menor for o nosso movimento, menor será a manifestação do poder. Quanto maior for o nosso movimento, maior será a manifestação do poder. Os apóstolos têm dificuldade de entender isso. Surge o primeiro mártir. O primeiro mártir é Estevão. E Atos 8 diz que naqueles dias se levantou grande perseguição. E fica em Jerusalém somente os apóstolos. Imagine o drama de você fazer um culto para 8.000 pessoas e no domingo seguinte você chega na igreja, só tem o corpo de obreiros. Alguém pode dizer, acabou, é o fim. Mas o céu está dizendo, pois agora é que vai começar. Sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, toda a classe de opositores olha aquilo e diz, agora acabou. E o céu está dizendo, agora vai começar. Porque eles pensam que acabou o Pentecoste em Jerusalém. Agora eu vou fazer um Pentecoste em Samaria, em Judeia, em Jerusalém, em confins da terra. Agora vai começar. Mas Deus usa um método não muito agradável, que é a perseguição. E deixa eu ser profeta para você. Deus sabe te fazer andar. Não queira parar antes da hora. Deus sabe te fazer andar. Independente do quanto você já andou com Deus, do quanto você já viveu. Pastor, eu achei que eu ia sair do Brasil, me estabelecer na Europa e ter a minha vida tranquila. Te contaram a história errada. Eu vim trazer a versão do céu. Foi Deus que te trouxe. Isso aqui não é o ponto final. A obra que Deus tem na tua vida é muito maior. E escuta, Deus, Ele marcou esse encontro para acender no teu coração uma palavra chamada ousadia. Ainda há tempo para acelerar. Tem muita coisa para você fazer em Deus. Tem muito para você romper. Então se prepare para um novo tempo de aceleração na tua vida. Aleluia. Deus sabe nos fazer acelerar novamente. Os cristãos são dispersos. Filipe desce a Samaria, ele prega em Samaria, há um grande avivamento. Me parece que vai surgindo uma congregação, uma igreja poderosa em Samaria. Se fosse alguém carnal, já diria, agora eu vou ser o obreiro aqui de Samaria e fica tudo certo. Só que a hora que o trabalho floresce em Samaria, o Espírito diz assim a Filipe: levanta-te, dispõe-te, vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E deu só mais uma informação para Filipe: esse caminho está deserto. E o texto diz assim: ele se levantou e foi. Filipe me apresenta algumas características fundamentais para que o Pentecoste que eu experimentei, ele seja contínuo na minha vida. Eu tenho pensado muito nisso, a continuidade do Pentecostes. O Pentecostes precisa continuar em nós, precisa continuar em mim. Algumas características fundamentais para que essa chama, para que essa sensibilidade, esse mover do Espírito continue. Primeiro, se lembre, caminhamos por fé e não por vista. Diga para alguém: caminhamos por fé e não por vista. Se Felipe caminhasse por vista e não por fé, ele jamais sairia de Samaria, porque a proposta ela chega a ser um tanto absurda. É os céus dizendo a Filipe: sai desse ambiente onde você viu as coisas acontecerem e vai para um ambiente onde não há nada. O anjo é bem claro a Filipe: o caminho está deserto. Quem aqui teria coragem de sair, de abandonar tudo, de sair de uma estrutura consolidada, de tudo que Deus fez, de tudo que Deus te proporcionou, e ir para um lugar onde os céus está dizendo: você vai para um lugar que está deserto, se acha deserto? Quem teria?
Mas é aqui que começa a grandeza desse texto. Porque a partir de um caminho deserto, preste atenção nisso, estava deserto quando Filipe chegou. Estava deserto quando Filipe chegou, mas o céu não falou para ele o que estava acontecendo. Não é porque o caminho está deserto que nada está acontecendo. É que o céu trabalha na contramão. O céu fala para Filipe: vai por um caminho que está deserto. Mas o que tem para mim? Que garantia eu tenho? O que vai acontecer? Eu só te falo quando você chegar. Porque Deus, Ele é aquele que Ele vai falando passo a passo. Se você esperar um Deus que vai dar um manual da tua vida, um livro do primeiro até o último capítulo, cheio de garantias para você andar, desculpa, você não sai do lugar. Porque o escritor aos Hebreus, ele dá uma garantia fantástica. Diz que Deus, não tendo ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Sabe qual é a garantia que o céu dá para nós? É Deus dizendo: eu sou Deus, eu velo pela minha palavra para cumpri-la, e operando eu, quem impedirá? Essa é a melhor garantia. Aleluia. E eu repito que isso aqui é um conselho de Deus para o teu espírito, para a tua alma essa noite. O caminho pode estar deserto. Não é porque parece deserto que não há nada acontecendo. Tem muito mais acontecendo nesse ambiente que parece deserto do que teus olhos podem imaginar. Felipe, nesse caminho, ele vai evangelizar o eunuco etíope, um alto oficial da Etiópia. E o cargo desse oficial é interessante. Ele é superintendente de todo o tesouro real que veio adorar em Jerusalém. Então veja, o céu trabalha com sincronismo. Quando Deus fala para Filipe: sai de Samaria, vai para esse caminho que se acha deserto, há um sincronismo. É Filipe andando de Samaria até o lugar que Deus falou, e a carruagem do eunuco etíope vindo paralelamente de Jerusalém, descendo também para se encontrarem no mesmo caminho. Assim que Deus trabalha, são os paralelos de Deus. Deus te conduz por aqui e está trabalhando aqui, e aí as coisas vão fazer sentido num lugar que eu chamo ponto de intersecção, que é quando você vai se deparar com o que Deus está fazendo, se deparar com o caminho, se deparar com as ordens de Deus. Filipe não poderia hesitar. Se Filipe fica discutindo com Deus, ele chega depois, a carruagem passou e nada ia acontecer, porque o céu trabalha com sincronismo. Quando o céu fala: Filipe, se levanta e vai para o caminho que está deserto, a carruagem está vindo para se encontrar com ele, e dentro da carruagem tem um lugar vazio para Filipe sentar. Então não discuta, não tema, obedeça às ordens de Deus e vá, porque tem surpresa no teu caminho. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Olha o que o céu está dizendo para você: a minha voz te leva a lugares onde as coisas acontecem. A minha voz te leva a lugares onde as coisas acontecem. A minha voz te leva a lugares não onde as coisas estão acontecendo, vão começar a acontecer quando você pisar. Quando você pisar, você vai entender por que eu te levei. Quando você pisar, você vai entender o que está acontecendo. E é fantástico isso aqui. Fantástico. Porque Filipe chega naquele caminho, está deserto, mas daqui a pouco vai passando uma carruagem, e o texto diz assim, Atos 8:29, então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. A voz do Senhor quer te levar a lugares onde as coisas vão acontecer.
A voz do Senhor é aquela que vai te conectar às estruturas corretas. A voz do Senhor é aquela que vai te conectar às pessoas certas. Preste atenção, é no caminho deserto, bispo, onde aparentemente não há nada, que Filipe é conectado a uma das maiores autoridades do... Eu creio num Deus que nessa última hora vai nos conectar a pessoas que seria humanamente impossível, mas Ele é aquele que vai nos conduzir nessa última hora para esse ambiente, o Senhor está dizendo para a igreja IBR em Lisboa: está tudo preparado, está tudo preparado, está tudo preparado. O ambiente está mudando, os meus caminhos são secretos, são caminhos silenciosos e secretos que vão te conectar a grandes e estratégicas pessoas, para que o meu nome seja glorificado, a minha palavra seja pregada e portas sobrenaturais se abram. Quem crê nessa palavra, diga glória. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto me ensina mais uma lição maravilhosa, que é possível acelerar, é possível correr sem perder a audição. Muitas pessoas pararam de ouvir porque estão na correria. Mas o texto que você leu comigo diz assim: correndo, Atos 8:30, preste atenção. Correndo Filipe ouviu ler. Correndo Filipe ouviu ler. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías. É possível acelerar sem perder a audição. Filipe é capaz de correr debaixo de uma ordem de Deus sem perder a audição. Infelizmente eu conheço pessoas que se perderam na vida cristã, porque quando chegou o tempo de acelerar, parou de ouvir. Isso aqui me dá uma grande lição. Há um tempo de aceleração para a tua vida, há um tempo de correr dentro do propósito de Deus. Corra, mas não perca a tua audição. Corra, mas não perca a capacidade de ouvir orientações, conselhos, exortações, a voz do Espírito, palavra, direcionamento pastoral. Corra, mas não perca a capacidade de ouvir. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Esse texto que nós lemos, ele me apresenta outra verdade falando sobre a aceleração, porque na vida de Filipe existem 4 níveis. Preste atenção. Coloque os olhos na Bíblia. Atos 8:26. Um anjo do Senhor falou a Filipe: dispõe-te, vai para a banda do sul, para o caminho de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Qual é o primeiro nível de Filipe? Diga comigo: andou. De Samaria até Gaza, Filipe vai andando. Ele andou. As coisas de Deus começam assim. A gente ouve e anda, e as coisas começam a acontecer. O primeiro nível da vida de Filipe: andou. O segundo, Atos 8:30, correndo Filipe. Diga: correu. Então veja que dentro do plano de Deus, na obediência à voz de Deus, no caminho de Deus, as coisas vão tomando intensidade, porque ele andou, agora correu. Ele se aproxima do carro do eunuco etíope correndo, e ouve o eunuco ler o escrito do profeta Isaías, capítulo 53. E ele pergunta: entendes o que lês? E é curioso que o eunuco não quer nem saber quem é. O eunuco ouve e diz: como eu vou entender se não há quem me explique? E convidou para subir. Então veja, Filipe andou, diga comigo: andou. Correu, mas agora vai cavalgar. E se a gente não entende esse time de Deus, a
a gente fica para trás, não rompe, as coisas não acontecem. Por isso que às vezes a gente encontra pessoas na vida cristã, na igreja, lutando, e por que não vai? É porque tem dificuldade de se lançar e obedecer a palavra. Com Deus as coisas são assim. Ele andou, ele correu, agora ele cavalga. Por isso que eu vim liberar uma palavra profética para essa casa, um tempo de aceleração selado. Se você já andou, Deus me trouxe aqui para te dizer, vai correr. E se já andou e já correu, Deus diz, eu vou intensificar, porque agora tem uma carruagem. Ele andou, ele correu, ele cavalgou. Diga para o teu irmão, nós vamos acelerar. A IBR vai acelerar ainda mais. Tempo de aceleração. Ele entra dentro da carruagem de um alto oficial. Ele entra dentro de uma carruagem que naturalmente jamais entraria. Mas a partir de um caminho deserto, ele se assenta numa cadeira vazia, preparada para ele. Possivelmente essa carruagem vem vazia da África, vem com um lugar vazio, vem. Chega a Jerusalém, um lugar vazio. Desce de Jerusalém, um lugar vazio. Porque enquanto Filipe está pregando, profetizando, vidas sendo libertas, vidas sendo curadas em Samaria, o céu está quietinho dizendo, ele não sabe que na próxima fase da vida dele tem uma carruagem de um alto oficial com lugar vazio preparado para ele. Você está pregando aqui hoje, trabalhando aqui hoje, militando na IBR, cumprindo tua escala, teu ministério, trabalhando, e Deus está dizendo, me ouça, apenas me ouça, porque na próxima etapa tem cadeiras de honra, tem estruturas, tem lugares preparados para você se assentar. Aleluia. E é por isso que eu amo a palavra. Porque o Senhor sabe, bispo, que quando Filipe chegar naquele caminho deserto, ele vai subir na carruagem e vai sentar. Mas o Senhor só fala, o caminho está deserto. Porque o Senhor trabalha com a nossa dependência, com a nossa obediência, com a nossa fé, com o nosso coração de filho, dizendo, se meu pai falou, ele tem o melhor para mim, ele sabe o que é melhor. Foi Jesus que disse, os homens são maus, mas se o filho pede pão, ele não vai dar pedra, não vai dar serpente, não vai dar escorpião. O teu pai tem coisa boa. Quando Deus fala, ele sabe o que está falando. Quando Deus fala, ele sabe o que já está preparando. E eu amo esse Deus, porque ele não conta tudo, porque Deus é especialista em nos surpreender. Aleluia, aleluia, aleluia. Filipe entra dentro daquele carro, interpreta o texto. Aleluia. 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 Levante suas mãos para o alto e adore o Deus de Israel. Dentro daquele carro, interpreta o texto de Isaías. Quando eles estão passando perto de um rio, o eunuco diz, o que impede que eu seja batizado? O que impede que eu seja batizado? E o Senhor faz acelerar pessoas que têm a mente do Espírito. Um religioso aqui no lugar de Filipe diria, você precisa se membrar, precisa congregar, precisa dizimar, você precisa preencher a carteirinha de membro, você precisa ir lá no manual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você precisa parar com isso, precisa parar com aquilo. Filipe entende que tem um coração preparado. E
Filipe olha para ele e diz assim: nada, pode ser agora. Desce, batiza. Atos 8:39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este se foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. São 4 tempos na vida de Filipe. São 4 níveis na vida de Filipe que eu quero liberar sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Filipe andou, Filipe correu, Filipe cavalgou, mas o 4º nível, Filipe voou. Porque o céu trabalha com níveis, trabalha com princípios, trabalha com limites. O céu nunca vai te fazer voar se você não aprender a andar. Você nunca vai chegar no nível de voar se não aprender a correr. São níveis. Ele andou, ele correu, ele cavalgou, mas no último ele foi arrebatado, ele voou. Filipe anda na dimensão da igreja. Essa é a real dimensão da igreja da última hora. Aleluia. Filipe anda na dimensão de Elias. Filipe anda na dimensão de Enoque, que Deus o tomou para si. Filipe anda numa dimensão altíssima, numa dimensão absoluta. Escute a palavra de um homem de Deus. O Senhor quer fazer a igreja andar na mais alta dimensão nessa última hora. Nós estamos na última hora da igreja, e nessa última hora Deus quer nos fazer acelerar como nunca. Nós estamos saindo de um processo de pandemia, onde lá no Brasil foi: fique em casa, fique em casa, fique em casa, pare, desacelere. Dia 22 de março, quando fechou tudo lá no Brasil, quando parou tudo, eu tinha acabado de voltar da Europa. Aqui já tive dificuldades para entrar na Espanha na época, e foi tudo parando. E nesse tempo o Espírito está nos dizendo: é tempo da minha igreja acelerar. É tempo da minha igreja experimentar um novo ritmo, uma nova velocidade, um novo nível. Filipe é tirado da água, arrebatado, se acha em Azoto e vai pregando até Cesareia. Deus vai nos fazer andar em uma dimensão que os homens não vão nos encontrar. Quantos creem nisso? Quantos creem que Deus tem um tempo de aceleração para a tua vida? Quantos creem que Deus tem um tempo de aceleração para a tua vida? Fique em pé, eu quero orar com você. A grandeza disso é que naquele tempo olhavam para estruturas de Jerusalém, uma estrutura em Samaria, e pensava que já estava tudo pronto. Mas eu vejo Deus levando Filipe para um caminho inicialmente deserto, e ali do nada Deus faz tudo. O caminho de Deus é soberano, é alto, é excelente, é maravilhoso. Tem um caminho específico para a tua vida. Tem um caminho específico para a tua vida. Fique atento nesses próximos dias. Fique atento à voz do Senhor. Do mesmo jeito que o Senhor chamou Filipe e disse: levanta e vai. Filipe levantou e foi. Levanta e vai. Levantou e foi. Veja o nível de sensibilidade. Veja o nível de dependência. É o Senhor falar para você pela manhã: levanta e vai em tal lugar. Vai em tal endereço. Se Filipe contasse para alguém, o que você acha? Alguém diria: Filipe, deixa isso para lá. Mas a direção era para Filipe. E eu amo esse texto, irmão, sabe por quê? Porque o
Senhor falou para Filipe, vai. E se o Senhor não falou para Filipe levar ninguém, ele também não se atreve, ele vai. Veja como as coisas do céu são simples. Tem direções que são sob medida para você. O Senhor está dizendo, a experiência dessa vez pode até alcançar a muitos, mas começa aí em você. A experiência é para você. É para você. É para você. Diga para o teu irmão, nós vamos acelerar. Nós vamos acelerar. E o tema da minha mensagem é esse: andou, correu, cavalgou e voou. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, é um privilégio estar aqui na IBR em Lisboa, com essa família, com os meus irmãos em Cristo que me receberam tão bem. Senhor, eu quero apresentar a cada um que aqui está, começando pela vida do anjo dessa igreja, que tem essa grande responsabilidade, o corpo de obreiros que lhe assiste, que lhe auxiliam, todos os membros que aqui estão, os músicos, cada departamento, cada família aqui representada. Deus, eu apresento e que essa palavra possa se cumprir na vida de cada um, que essa palavra possa se cumprir no coração da IBR. Há um tempo de aceleração, há um tempo que a igreja vai correr em novos níveis, em novos níveis, em novos níveis, novos níveis em novos caminhos, novos níveis em novos caminhos. Ó Deus, num tempo de tanta instabilidade, tanta insegurança, tantas preocupações no continente europeu, o Senhor há de levantar um exército poderoso para marchar com a bandeira